Para todos do YouTube, vamos gravar um vídeo aqui para ensinar uma técnica, né? Uma técnica de aterramento, tá? A gente vai depois finalizar as 7 leis herméticas, né? A gente vai começar a falar um pouco dessas leis, né? E tudo é vibração, tudo é energia. Existe uma lei também, uma lei hermética que fala sobre isso. E eu já vi algumas pessoas testar, né, essa questão da energia que tem na Terra. E a Terra tem energia, tudo é energia, tá? Tudo é vibração. E uma maneira muito boa de você conseguir, né? De você conseguir... Às vezes você tá andando muito cansado, às vezes você tá com problema, às vezes você não tá muito bem, você tá sentindo ali, é uma maneira de você descarregar e carregar. Acontece uma troca de energia com a Terra. O que você vai fazer? Vem cá. O que você vai fazer? Aqui, ó. Mostra meu pé. O pé no chão, tá? O pé no chão, porque essa troca que você faz com a natureza, tá? Com a terra mesmo. Eu lembro até que quando a gente era criança a gente brincava muito com a terra, tinha muito contato com terra, com água, com grama, jogava bola, tá? As crianças de hoje em dia, os pais não deixam elas ter muito contato com a terra, acham que é perigoso, isso, aquilo, e a terra é a melhor coisa que tem. Criança brincar com terra, gente. Se tem criança pequenininha, pode deixar ela num lugar desse aqui tranquilo. Criança de 2, de 3 anos, 4 anos, pode deixar que ela não vai comer as coisas não. E ela vai ter contato com a terra, cava a terra com ela, faz aquelas coisas, né? Igual faz castelo de areia na praia, né? Brinca pra você ter contato, às vezes você pode pegar, ó, se vocês não tem uma piscininha, você enche uma bacia de água, sabe? Deixa a criança ter contato ali com a água, isso é muito bom. Ou se você tem condição, pega uma piscininha de plástico mesmo, sabe? Deixa a criança ter contato, sobretudo agora no verão. E sobretudo, as crianças vão ser mais saudáveis, né? Elas vão até dormir melhor, tá? Se a criança tem insônia, não está se alimentando bem, tá faltando contato com a natureza, contato com a terra, contato com... conexão até com você mesmo. Às vezes vocês estão nessa jornada de Netflix, essa jornada de passar final de semana comendo sorvete, comendo açaí, tudo bem, pizza. Às vezes pega as tuas crianças, leva às vezes para você ir fazer uma pescaria. Nossa, eu ia muito com os meus pais fazer acampamento. Isso é muito bom, você estar em contato com a noite, com a natureza. Eu lembro, eu tenho umas memórias muito boas de quando a gente ia fazer fogueira, a gente comia, fazia acampamento. Isso a gente não esquece, tá? Quem é dos anos 80, anos 90 sabe do que eu tô falando, né? Até antes disso, né? Porque eu lembro que meu pai, né, sobretudo, a gente ia pescar. Gente, da maneira mais, na Brasília, no Fusca, da maneira mais primitiva, com lona, sabe? Uma lona para cercar ali, umas barracas feitas do plástico preto, sabe? Com um pedaço de pau, sabe? Um negócio assim, meio improvisado mesmo. Umas cobertas assim, sabe? Só pra você ir lá dormir, você pescar. Meu pai armava tarrafa naquela época, acho que podia, murinete, pescar traíra junto com meu avô. O que eu quero dizer com isso? É que são momentos que eu não esqueço e são momentos que você pode fazer em família, né? Procure ir para um sítio, local de natureza, local de rio, sabe? Toda essa conexão aqui que você tem, ó, o chão, o pé no chão vai descarregar. Mas se você não tem essas condições, não vai ter jeito. A árvore, gente, é um ser vivo. A árvore aqui, esse aqui é o pé de manga, tá? Esse aqui é um pé de manga. Tem um espírito que toma conta aqui dessa manga, tá? Se você estudar essas questões de física quântica, essa coisa toda, a gente estudou isso, algumas coisas falando que tem os prótons, os elétrons, os nêutrons. Então é tudo feito de uma coisa só, pra vocês terem ideia. Aquilo que é feito o pé de manga é a mesma coisa que é feito uma estrela mais distante da galáxia. Porque o todo está em tudo, né? Isso é um princípio das leis herméticas. Por que a gente vai passar essa questão? É uma questão de filosofia, uma questão de hermetismo, é uma questão aí dessas
A maioria dessas, vamos se chamar, iniciações, né, desses lugares fechados, que a gente não vai citar nomes aqui, que alguns chamam de seitas, mas não são seitas, são lugares onde que se estuda muito bem esses princípios herméticos, né? Porque você tem que conhecer as leis. Você vai para um país, a primeira coisa que você tem que conhecer é as leis daquele país. Às vezes é proibido sentar no chão, né? Você vai sentar, pode ser preso. Eu sei que não existe a lei, só estou dizendo que existe, o universo tem leis, e são 7 leis conhecidas. Então a gente conhece esses tipos de lei, respeita essas leis, e você tem um mérito de respeitar essas leis. Então, até baseado aí, meu avô que não conhecia essas leis, ele respeitava. Meu avô, ele tinha maior respeito pela árvore, pela natureza, pelo cuidado, né? Por exemplo, o sultão é um ser vivo, dá pra ver mais evidente, porque o sultão, ele caminha, ele late, ele corre, né, sultão? Mas aqui a gente não tá vendo tanta animação, mas com o crescimento ela vai dar frutos. Então a gente tem que ter um princípio que vai fazer você se dar muito bem na sua vida, é você ter um respeito sobre tudo, né? Você ter um respeito da natureza, desse ser vivente. Às vezes você pode vir aqui, você tá passando um problema, né? Eu já deixei água no assentamento dos meus ancestrais, eu posso vir aqui, ó, eu posso abraçar a árvore, posso abraçar ela, pedir ela que me dê consolo. Porque assim, se Deus está em tudo, né? E tudo somando dá a Deus, tudo somando dá a Deus, dá o todo, né? Que a gente chama, né? A gente chama de o todo, né? Os alquimistas chamavam assim, né? E o todo está em tudo. Então ele está tanto em você quanto no chão que você pisa. Ele está no sultão, ele está aqui. Então quando a gente tem respeito com todas as coisas, a gente está tendo respeito com Deus. Quando a gente tem respeito com a natureza, a humildade, saber que a gente é feito disso daqui, né? A gente precisa disso, mas a gente ama isso não porque a gente só precisa, mas porque faz parte da gente, né? A natureza. Então, o princípio até para você se tornar um magista, um macumbeiro, você aprende isso muito com os pretos velhos, a humildade, tá? Humildade é mensageiro do triunfo, né? E olha só, é uma coisa tão interessante que a ciência nunca provou que Deus existe, mas também não provou que não existe. Mas se não fosse... ele tá em tudo na ciência, né? Deus, ele tá em tudo. E, gente, eu não tô falando de Iavé, não tô falando de Iavé, tá? Por favor, eu não posso ficar falando dele, mas... Eu não tô falando do Deus da Bíblia, gente. Eu tô falando do todo. Que as pessoas citam como universo, mas dizer universo ainda limita muito ele, porque pode ser vários universos, tá? Então, o todo, né? Aquela força primordial que o Big Bang diz que se explodiu, que se expandiu. Então você vai ver que tudo que a ciência vai fazer, tentando provar que ele não existe, é provando mais a existência dele, porque isso aqui não poderia ser um mero acaso. Não tem como, duas pedras não vai formar, não vai formar a vida que vai fazer um acaso, entendeu? Olha o sultão aí, olha o sultão. Gente, é impossível você não pensar que não existe Deus e que não foi criado uma coisa tão bonita igual o sultão, olha aí. Olha o sultão como é que ele fica, aqui, a safadeza dele, olha. Como é que a gente pensa que... Como é que onde que saiu isso aqui, gente? Como é que um ser vivente igual o sultão assim, bagunceiro igual o sultão, como é que... Gente, e quando você aceita essas ideias, em vez de você se revoltar, você aceita tudo como é, respeita, caminha com o pé no chão. Eu já fui ali servir meus ancestrais, né? Vamos lá pra vocês verem meus ancestrais aqui, ó. Vem cá. Já vim aqui servir meus ancestrais. Por isso que eles falam que macumba se faz com o pé no chão, né? Por causa do aterramento. Aí, gente, eu venho aqui, eu conto meus problemas pra eles. Já recomendo vocês não ficar contando seus problemas pra todo mundo. Se quiser, acha um terapeuta, acha um psicólogo, conta pra ele os problemas, tá? Ele é preparado pra isso. Aí você vem cá, pede licença, ó. Aí você pede licença. Gente, olha as mudas de bananeira que tá nascendo aqui, né? Você prova, aí você fala, poxa, como é que a natureza tem a ver com a gente? Gente, a gente dá fruto, né? Os meus pais, por exemplo, meu pai e minha avó não tá mais aqui. Eles podem ter representado essa bananeira aqui, ó, tá vendo?
E através dessa bananeira aqui que morreu, tá nascendo mais, né? É tudo proposto de pequenas coisas. Se você reparar que são pequenas células que formam grandes coisas, tá? Então, às vezes essa pequena célula dessa folhinha aqui, sem ela não teria depois toda essa base que depois vai proteger o fruto. Então, às vezes você pode ser pequeno, você pode ser pequeno, né, como nós somos, mas você faz parte de uma coisa muito maior, que é o todo. Então, eu vou te deixar esse princípio de aterramento, onde que você consegue equilibrar as energias com os pés no chão, onde que você consegue ter melhor saúde se você tem contato com a natureza, e também você se conectar, né? Conta seus problemas para uma árvore. Toda vez que você chegar na mata, você que é macumbeiro aí que tem aí, peça licença, deixa alguma coisa. Tudo é vivente, né? O vento, a água, o ar, tudo que você vê manifesta Deus, manifesta sua presença, né? Até o sultão, a alegria, né, das coisas. Então, assim, também deixa uma dica: adote um animal, ajude as pessoas, porque quando você ajuda o ser humano, não tô falando se ela tem mérito ou merece não, tá? Como eu disse, cada coisa é um pedaço de cada coisa, são rodas de um trem, né? Sem uma, o trem não vai. Então você deixa esse mundo melhor. Se você também não puder ajudar ninguém, ajude a si mesmo. Só de você vibrar melhor, você vibrar paz, você vibrar harmonia, felicidade, você transmite para o universo essa energia chega até outras pessoas, tá? E aí outras pessoas se sentem bem também, só de você vibrar, porque tudo é vibração. Bom, gente, esse aqui é o vídeo. Se você gostou desse conteúdo aí, se inscreva, comente, curta aí, compartilha se quiser, e gratidão e axé.